Meus amigos e minhas amigas, empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, o que já era difícil ficou agora mais difícil. O que já era caro ficou agora extremamente mais oneroso. Infelizmente, esse é o país que vivemos. Esse é o país que cria 20 novos impostos por dia. Esse é o país que esfola o empreendedor e a empreendedora, que já tem o imposto mais caro do mundo e não para de criar novos impostos. Impostos somente de cunhos arrecadatórios, confiscatórios, bitributação, tritributação, cobra 5 vezes o mesmo imposto do mesmo fato gerador. É esse o país que a gente vive, é isso que a gente tem que tentar driblar, tentar mitigar para conseguir sobreviver. Essa é a palavra. Conseguir sobreviver. Aí tem o fisco lá se fazendo de coitado, dizendo que as pessoas, que as empresas sonegam, que fazem planejamentos abusivos. Como não sonegar? Como sobreviver em um estado que leva tudo que você tem? Leva tudo que você tem da pessoa jurídica, leva tudo que você tem da pessoa física. Como sobrevive? Como as empresas se mantêm? Como você, pessoa física, se mantém? Pagando só imposto. E pensando nisso, vou trazer aqui as principais atualizações que vão impactar vocês, empresários, nós, empresários e empresárias, e estratégias lícitas. Óbvio que aos olhos do fisco nunca será lícito, porque ele só quer colocar dinheiro no bolso e nem retribui com aquilo que deveria retribuir. Saúde, educação, saneamento, enfim. Mas vamos ao que interessa para o bolso de vocês. No ano passado, todos já sabem que foi aprovada a legislação do Imposto de Renda à Pessoa Física Mínimo. Para quem recebe a partir de R$ 600 mil no ano, terá uma alíquota adicional na pessoa física do imposto de renda de até mais 10%. Quem receber a partir de R$ 1.200.000 por ano já terá que pagar a integralidade dessa alíquota de 10%. E como que funciona para os empresários e empreendedores? A gente tem um Prolabore baixinho, de 1 salário, 2 salários, e todo o restante a gente recebe como dividendos, que até então isentos. Ou seja, se a gente pegar nosso imposto de renda, desde que você não tenha outras receitas tributáveis da pessoa física, como locações, por exemplo, se você tem só seu Prolabore baixinho e todo o restante é dividendos, no seu imposto de renda, a sua alíquota efetiva vai estar lá zero. Pega o seu imposto de renda, vai lá embaixo, veja lá, sua alíquota efetiva. Muito provavelmente vai ser zero ou próximo de zero. E essa nova lei cria essa alíquota mínima para você. Então vamos supor que no ano passado você recebeu no ano 30 mil de Prolabore e 5 milhões de dividendos. Esse ano você não pagaria nada, quer dizer, esse ano você não vai pagar nada de imposto. Com essa nova regra, a partir desse ano, se você de novo receber 30 mil de Prolabore e 5 milhões de dividendos, em 2027 você pagará R$ 500 mil de imposto. Criaram mais essa continha para você pagar. Se você recebeu 10 milhões, você vai pagar 100 mil, vai pagar 1 milhão de imposto. Ah, mas os dividendos não são isentos? Não, estão lá na lei que é isento. Aí eles criaram um novo imposto com outro nome e vão tributar os seus dividendos, ainda que de forma indireta. Olha que bacana. Além de toda a tributação que você já paga dentro da pessoa jurídica, que é a tributação mais cara do mundo, contar um segredo para vocês. Sabe aquele adicional do imposto de renda da pessoa jurídica? Quando ultrapassa 60 mil reais de lucro no trimestre, que põe lá mais X% do IRPJ, isso foi feito lá em 95. 60 mil reais era em 95. Até hoje, nunca teve uma correção. Ou seja, todo mundo paga esse adicional. Em 2095, 60 mil reais era muito dinheiro. E em 2025, quanto vale 60 mil reais comparado com o que valia em 2025, em 1995? Então, o brasileiro paga a maior tributação
da pessoa jurídica. Ou seja, a isenção da tributação dos dividendos não era um benefício, era uma contrapartida. Já que eu tenho a maior tributação, maior carga tributária da pessoa jurídica, os dividendos vão ser isentos, para meio que compensar, entre aspas. Mas agora acabou e, novamente, você será tributado, seus dividendos serão tributados. Tá bom, como que a gente resolve isso? Dê estratégias, dê soluções. Existem algumas a serem estruturadas, a depender de cada caso, de cada família, de cada formação de grupo empresarial. Mas, em resumo, essa tributação só ocorre de pessoa jurídica para pessoa física. Porque é imposto de renda, pessoa física mínimo. Isso quer dizer que uma outra empresa pode receber dividendos, desde que esteja no Brasil, o valor que for e que continua de forma isenta. E o que isso nos leva? Vamos supor que você tem uma empresa operacional, que você recebia 1 milhão por mês de dividendos. Ao invés de você receber isso na pessoa física e no ano subsequente ter que pagar 1 milhão e 200 mil de imposto, porque você terá recebido 12 milhões de dividendos, você deixa de receber isso na pessoa física, você deixa de ser sócio aqui na sua empresa operacional e cria uma empresa aqui em cima, uma holding de participações, para ser a sócia direta. Então a holding, a sua empresa operacional, passa a se ter como sócia a sua holding de participações. E você é sócio aqui em cima, na holding de participações. A sua empresa operacional vai pagar todos os dividendos para a holding de participações, sem nenhuma tributação adicional. E a partir da holding de participações, que você vai desenhar o seu plano e a sua estratégia. Você pode pegar no mês isento 50 mil reais, para não bater aos 600 no ano. E aí começam estratégias. É casado? É casada? Comunhão parcial de bens? Posso bem comum do casal? Então vou colocar minha esposa, vou colocar meu marido aqui nessa holding de participações. Eu recebo 50, ela recebe 50. Já fomos para 100. Ah, tenho meus 2 filhos de 18 anos, 19 anos, são na faculdade, estão lá em São Paulo, eles me geram uma despesa por mês de 60 mil reais. Vou colocar os filhos na empresa, com 1% de cotas, ainda que eu pague o ITCMD, que eu faça essa doação, fixe um dividendo mínimo para eles, então cada um recebe 30 mil e paga direto as despesas de locação, alimentação, faculdade. Pô, já não preciso pegar 60 mil a menos por mês, que já vai direto para eles. Direto da empresa para eles. Então, as estratégias atreladas a fugir da tributação dos dividendos, em resumo, são através de uma holding de participações, inclusão de cônjuge ou companheiro no CNPJ, quando for conveniente, quando for possível, quando for um bem comum do casal. Isso tem que ser feito com muita cautela, muito bem estruturado no contrato social, muito bem estruturado em um acordo de cotistas, ainda mais se você tiver outros sócios dentro da empresa operacional. Porque é um outro problema que as pessoas não estão enxergando, não estão avaliando. Está todo mundo preocupado em não pagar a tributação dos dividendos, que concordo, também não quero pagar, mas não pensam nos reflexos a longo prazo. Vamos supor uma empresa operacional aqui que tenha 4 sócios, não são familiares. Aqui, nessa empresa operacional, eles estão ali vinculados em um contrato social, às vezes num acordo de cotistas, que eles têm regras entre eles que devem ser cumpridas, como, por exemplo, ninguém ali pode vender a sua participação societária se tiver oposição de 25% do capital social, sem dar o direito de preferência para os outros sócios, se estiver previsto no contrato social. Tem uma blindagem, tem uma governança em prol da sociedade. A partir do momento que cada um desses 4 faz a sua holding de participações, eu não tenho nenhuma governança aqui, 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 aqui. Isso quer dizer o quê? Que esse sócio aqui pode vender as cotas dele.
para um terceiro que você nem sabe quem é, nem vai saber. É o que a gente chama de cessão indireta de cotas. Então não é só constituir CNPJs em cima, não, para fugir da tributação. Essa estruturação, essa reestruturação envolve engenharia técnica societária avançada. Não é só sair criando CNPJ. Para fazer uma estruturação desse tipo, você tem que ter um baita de um contrato social, um baita de um acordo de cotistas com todas as regras de governança corporativa. Se você só sair constituindo CNPJ, você vai ter um grande problema. Um possível, grande, gigantesco problema futuro. Não pensem só na tributação. Pensem nas relações societárias. Ah, mas a gente nunca teve problema. Todo mundo na vida nunca teve problema até ter o problema. Ah, a gente está junto há 10 anos. Tá. Pode acabar no 15º, pode acabar no 20º. Nunca diga nunca. Sempre peque pelo excesso, sempre peque pela cautela. Tudo aquilo que está previsto e escrito não custa caro. O contrato social, o acordo de cotistas, ele é trabalhado no amor. Ah, nós somos todos amigos. Ótimo, perfeito. Maravilhoso. É nesse momento que se negocia as regras do contrato social. Estou falando de cessão indireta, mas apuração de haveres, metodologia, as obrigações e responsabilidade do sócio. O sócio não tem que trabalhar. O que cada sócio tem que fazer. Se isso não está escrito, a hora que der problema, no caos você não resolve nada. No caos você só se desgasta e gasta muito mais dinheiro para tentar resolver uma questão que vai se estender judicialmente por anos. Sem me estender muito nisso, mas só para demonstrar a importância. Não basta sair constituindo CNPJ de holding de participações se você tem outros sócios na sua empresa operacional. Deve ser feito com um especialista societário que entenda as regras do jogo e coloque todas as cláusulas de governança de travamento que são necessárias para a saúde de vocês e da empresa. Então, essa é uma estratégia. Outras estratégias. Inclusão de cônjuge ou companheiro, quando conveniente, quando possível, depende do estudo de cada caso, se é bem comum do casal ou não. Porque se não for bem comum, quando eu transfiro cotas para o cônjuge ou companheiro, é uma doação ou é uma venda. Você vai fazer doação, pagar TCMD, você vai fazer uma venda simulada e contar com o risco de não chegar à autuação. Instituição de usufruto. Eu posso instituir usufruto para o cônjuge, para o companheiro, para os filhos, sem que as cotas saiam do meu nome. Então, sim, existem estratégias que é possível mitigar quase que totalmente essa tributação e, se não for possível, totalmente, pelo menos, reduzir aquilo que geraria um grande impacto. E esse é um dos problemas. Outro problema, no calar da noite, no final de dezembro, aprovada e sancionada a Lei 224 de 2025, que aumenta a tributação do lucro presumido. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vocês que têm empresa pelo lucro presumido terão ainda mais tributo para pagar. A parcela do lucro bruto no ano que ultrapassar 5 milhões de reais será tributada em mais 10%. Olha que legal! Palmas para o Brasil! Você vai pagar mais 10% na sua pessoa jurídica, fora o IVA, que vai ser o IVA mais caro do mundo. Ou seja, mais 10% do que você recebe na sua pessoa física. Palmas para você. Palmas para o Brasil. Belo incentivo para as empresas, para os empreendedores, empreendedoras. Bacana. Bem bacana, né? Vocês não acham? E aí também nos força a buscar estratégias para você não pagar esse tributo adicional da pessoa jurídica do lucro presumido. E você vai ter que olhar para dentro da sua empresa.
para fazer isso de forma lícita, óbvio, porque se você só constituir outros CNPJs para separar, para segregar esse faturamento, o fisco vai vir dizendo que você é quase que um estelionatário, que você quer sonegar, que você não quer pagar o fisco, como se você não pagasse nada. Então precisa dar uma licitude, precisa atribuir um propósito negocial. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha 3 cursos diferentes. Um de direito imobiliário, um de direito societário e um de direito civil. E esses 3 cursos hoje são 3 produtos. E esses 3 produtos eu trabalho dentro da mesma empresa do lucro presumido. O que eu vou fazer? Eu vou ter 3 CNPJs. Um para cada curso. Um para o de imobiliário, um para o de societário e um para o de direito civil. Porque é a minha liberdade econômica. Eu quero segregar meus riscos. Eu quero segregar a minha atividade. Eu quero vender um produto por cada CNPJ. Agora não daria certo se eu tivesse um único curso de direito societário e abrisse 3 CNPJs para vender esse mesmo curso. Entenderam? Então, olhe para dentro da sua empresa. O que você tem hoje que é possível segregar de acordo com esse exemplo que eu dei? Óbvio que não é só isso, tem outros requisitos, outras questões para deixar tudo isso alinhado certinho e evitar ali uma fiscalização, uma autuação do fisco, para te dar uma base maior para a defesa, ainda que haja uma autuação. Mas é possível, essa é uma das alternativas, se isso for possível, dentro da sua empresa. Ou até fazer estudos tributários para verificar se não compensará fazer uma migração para o lucro real. A questão é, a gente tem que se movimentar. Você tem que se movimentar. Você é empresário, empresária, você é advogado com seus clientes. Não dá para sobreviver pagando toda essa tributação a mais na pessoa jurídica, principalmente o lucro presumido, mais 10% de RPJ, IVA mais caro do mundo, mais 10% do que recebe na pessoa física, e mais, e mais, e mais, e mais, e aí? O que a gente faz? Então vamos se antecipar. Vamos fazer o que deve ser feito. Vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa porque, como eu disse no início, o nosso objetivo agora é sobrevivência. A gente vai ter que desenhar e criar estratégias e reestruturações para conseguir sobreviver. Sobreviver a essa abusividade, essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade que estão fazendo aqui dentro do Brasil. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Temas que vocês acham interessantes, que vocês gostariam de saber mais, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai conversando, gravando outras aulas bem curtas, específicas sobre cada matéria, para que tudo fique bem claro e bem explicado para vocês. Vou deixar também aqui minhas redes sociais, Instagram, fique à vontade para me seguir, posto bastante coisa por lá também. E é isso. Vamos lá, vamos juntos nessa batalha, nessa guerra contra o fisco sedento. Aproveita aí, como estamos em janeiro ainda, desejar um feliz ano novo para todos, um ótimo 2026 e que a gente consiga aí todas as nossas conquistas, os nossos sonhos. Por mais que a gente viva num país que só cobre impostos, não vamos desanimar, vamos arrumar formas de conseguir otimização tributária e maximizar os lucros. Obrigado, pessoal. Um abraço.